Boa tarde a todos e a todas. Nesta aula, iremos tratar sobre o uso do cilindro na cartografia. Inicialmente, veremos alguns objetos do dia a dia que fazem alusão ao cilindro. Em seguida, veremos a definição formal de cilindro, destacando algumas características importantes. E aí, do meio para o final da aula, iremos abordar um pouco sobre projeções cartográficas, com destaque para a projeção cilíndrica. Então, vamos iniciar aqui a aula. Bem, dentre os objetos do dia a dia que fazem alusão ao cilindro, estão aí o copo e também a lata de tinta, conforme vemos na imagem. No ensino fundamental, estudamos um pouco sobre objetos, que têm este formato, mas não foi com tanta profundidade. E aí surge então a pergunta para nós agora. O que, de fato, formalmente, é um cilindro? E é isso que iremos ver na seguinte definição. Então, aqui nós temos a definição de cilindro. Então, vamos considerar dois planos, um plano alfa e um beta, os dois distintos e paralelos. Está aqui, plano alfa, plano beta, os dois são distintos e também paralelos. E aí vamos tomar um segmento de reta MN, com o ponto M pertencendo aqui ao plano alfa e o N pertencendo aqui ao plano beta. Então, dado aqui um círculo C de centro O e raio R, contido aqui no plano alfa, nós chamamos de cilindro circular ou simplesmente cilindro o quê? A reunião de todos os segmentos de reta paralelos e congruentes ao segmento de reta MN. Então, aqui nós já temos o primeiro segmento, destacado na imagem. Observe que ele, de fato, ele é paralelo ao segmento MN. Ele está ligando aqui um ponto, do contorno do círculo, que no caso é a circunferência, até aqui um ponto do plano beta. E a união, de todos os segmentos que vão ligar aqui, pontos desse contorno aqui, até um ponto aqui do plano beta, sendo que cada um desses segmentos deve ser paralelo a MN, vai nos dar exatamente essa figura aqui, que é o cilindro. Certo? Então, quando nós temos esse segmento de reta MN perpendicular ao plano alfa, vamos obter um cilindro especial, que é o cilindro reto. Agora, vamos aqui destacar algumas características importantes do cilindro. Então, aqui nós temos o seguinte, que o segmento de reta que liga aqui o centro das bases, recebe o nome especial de eixo. Quando esse eixozinho aqui ele é perpendicular aos planos das bases, a gente vai ter o cilindro reto, que é um caso especial aí de cilindro. E aqueles segmentos que vão ligar aqui, pontos da circunferência, da base inferior até a base superior aqui do cilindro, vão receber, nomes especiais. No caso, cada segmento aqui recebe o nome de geratriz do cilindro. E eles formam, as geratrizes do cilindro, ou seja, eles vão gerar o cilindro. Ok? E aqui nós temos o cilindro reto, destacado aqui abaixo, e a respectiva planificação aqui ao lado. E veja só um fato interessante. Nós conseguimos planificar o cilindro, no caso aqui o cilindro reto. Mas a gente não consegue planificar a esfera. E aí está um ponto-chave, porque agora eu posso pegar aquele globo terrestre e fazer uma projeção sobre essa superfície lateral aqui do cilindro. Então, isso vai justamente nos direcionar para isso, que agora eu vou ter o mapazinho desenhado aqui. Então, vamos ver isso mais adiante. E agora, falando um pouco sobre projeções cartográficas, essas projeções elas podem ser definidas como funções matemáticas que relacionam pontos de uma superfície de referências,
No caso, pode ser a esfera ou a elipsoide, né? Há uma superfície de projeção plana. Para quem não lembra ou não sabe o que é uma elipsoide, você pode lembrar um pouco lá da bola de futebol americano. É naquele formato ali que nós temos uma elipsoide. Ali é um exemplo de elipsoide. E aí, pessoal, também convém destacar o seguinte, que vários tipos de projeções cartográficas foram desenvolvidas justamente para permitir a representação da esfericidade terrestre num plano. A gente conhece mais são os mapas, né? Então, cada uma dessas projeções, né, visa priorizar determinado aspecto aí de representação. Pode ser aí a dimensão de um país, de um continente, ou a forma. Enfim, né, dependendo daquilo que se quer destacar, né, no mapa você vai usar determinado tipo de projeção cartográfica. E dentre essas projeções está aí a projeção cilíndrica. Vamos entender um pouco como é que funciona, né? Então, aqui nós temos um cilindro, né, que está tangenciando aqui a esfera, no caso o globo terrestre, na parte equatorial, conforme a gente observa. Então, vamos entender o que acontece, né? Imagine que a gente coloque aqui uma lâmpada lá no centro, né, do globo. E vamos supor que esse globo aqui seja transparente, tendo somente aqui os contornos, né, dos continentes visíveis. Ó. Então, só essa parte aqui que é visível, o contorno aqui. Então, observe, né? Essa luz ela vai projetar uma sombra, né? Aonde? Na superfície aqui lateral do cilindro, né? Que é a sombra desses contornos aqui, ó. Compreendem? E é justamente essa sombra aqui que nós chamamos de projeção cilíndrica. Veja só, nós temos aqui um exemplo claro, né, de projeção cilíndrica. Mas observe também que ocorrem algumas distorções nas áreas. Quanto maior é a latitude, né, maior é a representação da área. Ó. A área parece que a área dos continentes elas aumentam, né, na representação, e de fato aumentam. Mas surge a pergunta, por que é que isso acontece? A justificativa é simples. A gente sabe que a distância aqui, ó, do centro a qualquer ponto aqui da superfície da esfera, né, no caso o globo, é a mesma. Só que o seguinte, nas regiões onde não está havendo tangenciamento, né, o que acontece? A luz ela percorre uma distância a mais, até atingir aqui a superfície lateral do cilindro. E aí, conforme a latitude aumenta aqui, ó, para cima ou para baixo aqui, o que acontece? A distância percorrida pela luz acaba aumentando, ó, fica cada vez maior. E quanto maior essa distância a ser percorrida, maior é a distorção nas áreas, ó, as áreas aumentam. Entenderam? Então, essa aqui é a projeção cilíndrica. E aí aqui está uma explicação melhor, né, de como ocorrem essas distorções. Então, no caso anterior, né, foi destacado, quando o cilindro ele é tangente à superfície aqui da esfera, né, o que acontece? Nas áreas equatoriais aqui, ó, o distanciamento ele é pouco, né, quando esse tangenciamento ocorre na parte equatorial. E aí, à medida que se aumenta as latitudes, as distorções nas áreas vão aumentando. E no caso em que o cilindro ele é secante à esfera, nas áreas onde ocorre esse tangenciamento, ó, o que acontece? As distorções não são muito grandes, são poucas. E nas demais áreas, né, fora aqui dessa área de tangenciamento aqui, ó, o que acontece? Ocorrem distorções, né, que podem ser poucas ou muitas. Isso vai depender aqui de como ocorre né, essa interseção aqui, ó, né, da esfera com o cilindro. E falando um pouco sobre a projeção de Mercator. Bem, pessoal, essa projeção aqui, ela foi usada bastante por volta aí do século XVI, XVII, por navegantes. Então, o que aconteceu? Um matemático chamado Gerard Mercator, né, ele desenvolveu um tipo de projeção cilíndrica, né, de maneira a melhorar a localização, né, dos navegantes aqui, né, no oceano, né, para ficar mais preciso. E isso ajudou muito. Por quê? Porque apesar de essa projeção aqui, ó, fazer um aumento nas áreas, à medida que se aumenta a latitude, ela faz uma coisa interessante. Ela preserva a angulação, ou seja, a forma aqui dos continentes.
entendeu? E isso é importante quando se quer justamente saber a precisão, né, da localização. E por isso ela foi importante para os navegantes. E aqui é um exemplo claro, né, de projeção cilíndrica, conforme está evidenciado aqui ao lado. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos, né? E até a próxima aula.